Hoje celebramos a memória de São Brás, bispo e mártir, que viveu no século IV, foi bispo de Sebaste, na Armênia. Durante a sua vida, Deus operou por meio dele muitos milagres e é lembrado como protetor da garganta, dos males, das doenças da garganta, porque conta-se que salvou da morte uma criança engasgada com uma espinha de peixe, mas também porque sofreu o martírio, tendo a sua garganta cortada. Então foi um santo bispo que evangelizou aquela região da Armênia, lembrando que, como ele viveu no século IV, então viviam ali muitos pagãos, pessoas que não eram cristãs, que não conheciam o Evangelho, portanto foi também um missionário, alguém que pregou o Evangelho para pessoas que não conheciam Jesus. E Deus confirmava o seu apostolado, o seu ministério com numerosos milagres. Na primeira leitura de hoje, Davi aproxima-se do fim de sua vida e dá conselhos ao seu filho Salomão. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Embora ele fosse rei, embora fosse um homem poderoso, escolhido por Deus para ocupar esse cargo, como todas as pessoas, a morte chegaria também para ele, ele teria que prestar contas a Deus daquilo que Deus lhe confiou. Então ele vai se preparando para esse encontro, para esse momento da sua morte, e aconselhando seu filho Salomão, dizendo: "Sê corajoso, porta-te como um homem, observa os preceitos do Senhor teu Deus." Uma diferença importante da monarquia de Israel em relação à monarquia em outros lugares na antiguidade é que os reis eram considerados deuses, divindades. Os reis eram considerados divinos, tinham poder absoluto. Em Israel, porém, havia uma lei, a lei de Deus. Então, o rei devia obedecer, observar, pôr em prática a lei de Deus. Seu poder não era absoluto. Ele era um servo de Deus. Então, essa é uma diferença fundamental de Israel por causa da sua fé no único Deus verdadeiro. A lei de Deus é que deve nortear a nossa vida. E Davi lembra Salomão daquela promessa que Deus tinha feito a ele, daquela aliança que Deus fez com Davi, de que o seu descendente reinaria para sempre, de que ele teria um reino eterno, claro, referindo-se a Jesus. A partir de Davi viria o Messias. No Evangelho, Jesus envia os discípulos para pregarem, eles vão 2 a 2, Jesus lhes dá poder sobre os espíritos impuros, Jesus que curava os enfermos, expulsava os demônios, transmite, comunica esse poder aos discípulos, aos apóstolos,
aos 12, de modo que na igreja seja continuada a sua missão, seja continuada a sua obra. E São Marcos então diz que eles partiram, pregaram para que todos se convertessem, expulsavam demônios, curavam doentes, assim como Jesus, e menciona o fato de que eles ungiam os doentes com óleo. Então aqui nós temos um testemunho do sacramento da unção dos enfermos, que tem a sua origem ainda nessa primeira missão, que na verdade é uma espécie de ensaio da grande missão que acontecerá depois da ressurreição de Jesus. Antes da sua ascensão, ele enviará os 12, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A grande missão da igreja que começará em Pentecostes. Aqui é uma espécie de ensaio, de treinamento. É uma pequena missão, os discípulos vão ali pelas aldeias da redondeza, só ali pela Galileia, mas ali já eles têm esse sinal do óleo com que ungem os doentes para curá-los. De modo que na igreja, por meio dos sacramentos, Jesus continua curando, libertando, salvando as pessoas. Peçamos a Ele que, por intercessão de São Brás, que foi um santo bispo e que deu a vida por Jesus no martírio, nós possamos viver a nossa vocação, nós que pelo batismo participamos da missão da igreja, somos todos profetas, sacerdotes e reis, também nós sejamos instrumentos eficazes nas mãos de Deus. Cada um no seu estado de vida, cada um lá onde Deus o chamou. Amém.